Bom dia, queridos amigos, irmãos de caminhada. Eis-nos aqui novamente a dar continuidade ao capítulo 6, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, convidando a todos para que possamos não só fazer a leitura, mas refletir nos ensinamentos que a espiritualidade, que o Espírito de Verdade vem nos trazer. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, o que faz germinar as plantas e se levantem as rochas. Revelei a doutrina divina, como um cefeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade, disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas cenas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas, dos apóstolos, mas as dos que já não vivem na terra a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastei o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos este o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Não se originam os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Nós gostaríamos de convidar a todos para que nesta hora possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que o Mestre nos ajude a refletir nas lições que o Evangelho vem nos trazendo, nesse convite incessante para que nós possamos compreender a grandiosidade da doutrina espírita e a finalidade dela em nossa vida. Assim, Jesus, vibramos por aqueles que nos são caros, aqueles familiares, amigos que se encontram enfermos, os seus lares, os hospitais, que eles recebam de Jesus todo o amparo, que Deus, na sua infinita bondade, possa auxiliá-los cada hora e cada vez mais. Mestre Senhor, é com muita alegria que nós iniciamos o Evangelho desta manhã, contando com a presença dos benfeitores no coração de cada um de nossos irmãos. Que assim seja, Senhor.
Amigos, esse capítulo do Consolador Prometido, que é o Cristo Consolador, é para nós uma grande referência vibratória que merece reflexões profundas, para que a gente não venha mais uma vez só ler a lição que o Espírito de Verdade vem nos trazendo, que o Espírito de Verdade representa todo o pensamento do Cristo, e foi o Cristo que enviou essa equipe de espíritos para traduzir para nós o verdadeiro sentido do Consolador prometido. E aqui ele começa falando, é uma instrução dos espíritos, né? É o Espírito de Verdade que está trazendo essa mensagem de hoje, de Paris, 1860, quando ele nos diz: venho como outrora, quer dizer, quando? Quando Jesus esteve na terra, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade se para as trevas. Então, aqui nós estamos vendo que ele mostra justamente que o advento do Espírito de Verdade é o próprio Cristo que está voltando com o pensamento, e esses espíritos que estão exercendo aqui um papel para nós importante como representantes direto do Cristo. Então, ele está mostrando que, como outrora, ele esteve em Israel, né, mostrando a verdade para dissolver as trevas. Então, aqui ele nos chama a atenção: escutai-me, quer dizer, tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir, o que nós não tivemos com Jesus. E ele afirma para nós: o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Não adianta eu querer achar que eu vou acreditar ou deixar de acreditar em Deus, em Jesus e na doutrina espírita. Porque muito acima de tudo isso está a palavra do Cristo. Então, se eu acredito ou não, esse problema é meu, mas não é um problema da doutrina espírita, porque o advento do Espírito de Verdade, ele vem nos esclarecer. Aí ele vai falando para nós: o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantem as ondas. Esse é o Pai. Esse é o Deus amoroso, onipotente, que vai nos ajudar e que rege todo o processo das leis naturais. Então, é para ele que os espíritos estão nos chamando a atenção para a gente olhar. E ele continua: revelei a doutrina divina. Quem revelou a doutrina divina para nós foi Jesus. Ele nos trouxe a segunda revelação. E enquanto Moisés falava na, na lei de Talião, o Cristo vem nos mostrar a necessidade de amarmos uns aos outros como irmãos. Então, nós observamos que aqui está as palavras de Jesus, e foi ele mesmo que ainda nos diz: bem-aventurado os aflitos, pois que serão consolados. E aqui nessa leitura, ele vai nos chamar a atenção: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, para que eu possa ser aliviada nas minhas dores, eu preciso entender plenamente o que é vinde a mim. Porque o Mestre Jesus, ele espera que todos nós, como espíritos, ainda com a mentes inquieta, tristes, nós possamos procurar os seus ensinamentos para que eles nos sustentem, para que eles nos ajudem, esclareçam. E o que está acontecendo é que nós, que somos os doentes, os aflitos, nós muitas vezes falamos da renúncia, mas não conseguimos nos desprender das coisas ainda que nos afugentam. Então, para que nós possamos ir a Jesus, vinde a mim, eu preciso ter movimento, eu preciso ter vontade, eu preciso querer.
mas ele parece que ele está falando diretamente para nós, essa mensagem do Espírito de verdade. Mas ingratos somos nós, né, gente? Não precisamos de pensar que nós não temos essa ingratidão ainda por tudo que nós temos realizado e não temos tido a gratidão a Jesus. Os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Por que que nós enveredamos pelas sendas da impiedade? Justamente pelas ilusões que o mundo nos oferece, pelos interesses pessoais, interesses materiais, que vão nos mostrar justamente a nossa condição espiritual, evolutiva. Então, nós, diante de todo o amor, de toda a renúncia, da situação de Jesus no Gólgota, o que o Mestre fez para nos mostrar ali naquele momento difícil em que ele estava ali na cruz, e ele fez aquilo por quem? Por nós. Então, nós ainda não compreendemos o tanto que Jesus veio nos ensinar, vem nos trazendo para nós toda essa o exemplo de renúncia, de dedicação, para que a gente possa auxiliar agora na difusão, na expansão da doutrina espírita. E é preciso que a gente também tenha fé, uma fé lúcida, uma fé raciocinada, para que nós possamos avançar e encarar a razão face a face, que falamos disso até ontem ou anteontem, não sei. Mas é preciso que a gente analise bem o que que nós viemos fazer. Então, nós temos que nos prevenir dessas situações dos pensamentos materialistas, prevenir das nossas ilusões, para que a gente possa recuperar as atitudes íntimas que vão ampliar o nosso olhar em função do progresso, tanto nós quanto da humanidade. Então, nós temos que entender que esses espíritos estão fazendo tudo para que a gente compreenda nosso papel diante de Jesus, diante de Deus. E ele vai nos mostrar assim: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe morte, vós socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Queridos amigos, esse trecho do Espírito de Verdade é um convite para cada um de nós, ele não pode ser generalizado. Ele é um convite que deve calar na nossa intimidade. Por isso que ele começa nos chamando de ingratos, porque na verdade somos ingratos, porque nós a fomos afastando do caminho reto, em busca do caminho largo, daquele da perdição, e esquecendo que Jesus veio nos mostrar que o reino de Deus estaria dentro de nós. E aqui ele fala: o reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. O reino de Deus é o reino do amor, é o reino da paz, é o reino da alegria. Mas nós, cegos, temos caminhado e ajudando outros cegos a caminhar, sem termos dentro de nós nenhum bom senso no campo da reflexão. E aí ele vai nos mostrar ainda homens fracos, somos nós, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Que fecho é esse? O que fato é esse que nós foi nos colocado
nas nossas mãos? O facho da verdade. A verdade compõe de todas as leis, e nós precisamos entender que nesse item que estamos discutindo, ele fala que a questão dos mortos, quando ele fala é o morte segundo a carne, porque o espírito não morre. E nós lamentamos, choramos ainda, e a voz daqueles entes queridos, dos familiares, ou daqueles que dizem profetas, continuam a estar junto de nós, a nos sustentar e a nos amparar. Nós sabemos que é justamente os mortos que nós choramos é que são que compõem esta pleia de espíritos que estão prontos a nos auxiliar. E aí Kardec coloca no pensamento do Espírito de Verdade, aqui ele coloca para nós: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Queridos amigos, crede, crer nesta verdade que Jesus veio nos ensinar, que o seu evangelho nos inspira, que o Espírito de verdade vem mais uma vez nos estimular. E ele nos convida a crer, amar e meditar sobre as coisas que nos são reveladas. A vida futura foi revelada, a mediunidade foi trazida por Moisés, mas não tão compreendida como Jesus. Quando Jesus nos mostra o papel da mediunidade, a imortalidade, foi tudo trazida pelo Cristo como verdade. E aí ele fala para nós refletirmos nisso e não misturar o joio com a boa semente. As utopias com as verdades, nós temos misturado as nossas ilusões, os nossos interesses materiais, pessoais, até mesquinhos, com a verdade. E aí ele deixa essa grande advertência para todos nós, mas uma advertência tão amorosa que me leva a pensar com outro olhar, mesmo com nossos desenganos, com os nossos tropeços, os espíritos estão sempre nos auxiliar. Ele diz: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. E no cristianismo, nós vamos encontrar com todas as verdades, e essas verdades, elas vão fazer com que expanda o nosso olhar, ative a nossa inteligência, ative a nossa vontade, porque todas as dificuldades que foram incrustadas na doutrina, os erros que foram nela enraizando, foram criados por nós, mas não foram criadas pelo Espírito de verdade, não foram criados por Jesus. E aí ele coloca: eis que, do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Os próprios Espíritos voltam para nos falar. Nós podemos ver isso em toda a obra da doutrina espírita. Aqueles nossos irmãos que são médiums, que têm a facilidade da incorporação, quem fala por eles, a não ser os espíritos, os homens que já morreram e continuam vivos, e ele nos diz: Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. É por isso que o espírita precisa primeiro amar, porque o amor é o sentimento que vai encaixando com todos os outros sentimentos, vai purificando o egoísmo, a vaidade, o orgulho, ele vai mudando e vai incorporando nessa lei maior, nesse sentimento que é o amor. E o amor, todas as conquistas dos sentimentos não perecem, não acabam. E ele diz: Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, nós precisamos tomar uma atitude mais digna, mais nobre em relação à nossa vida,
e não ficar procurando daqui e dali tudo que nós precisamos, meus queridos irmãos. Jesus trouxe para nos ensinar. E tudo que nós quisermos saber, a doutrina espírita está pronta para nos ensinar. Ela tem resposta para todas as perguntas que saem, que partem de dentro de nós. Nós vamos agradecer a Jesus por esta manhã tão sublime para todos nós, e rogando aos benfeitores amigos que possam nos auxiliar, trazendo para nós as melhores vibrações. Amado Mestre, que nosso pensamento possa direcionar a estes amigos queridos, a fim de que eles nos transmitam o passe, as energias necessárias para que possamos manter em equilíbrio. Que o passe seja restaurador, de sustentação para todos nós. Mestre Jesus, por caridade, fluidifique esta água que está sobre a mesa e que nela seja depositado o medicamento que cada um de nós necessitamos. E com este amor, Jesus, é que nós te pedimos. Visite os lares de nossos entes queridos, dos familiares, dos nossos irmãos que se encontram enfermos nos seus lares, nos hospitais, e que possamos, Senhor, nos sentirmos amados e nos sentirmos fortalecidos pelo seu amor e a sua bondade. Assim, Jesus, deixamos no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que Jesus nos guarde hoje e sempre, que assim seja.